Você acredita ainda que precisa de agenda cheia para ter sucesso no seu consultório? Essa é uma ideia que nos persegue há muito tempo. Todo mundo queria ter aquela agenda cheia, lotada, tenho só vaga para daqui 6 meses, só que isso é uma inverdade. Quanto mais pacientes você precisa atender, quanto mais pacientes tiver na sua agenda, numa tarde, numa manhã, num mês, menos assistência você consegue dar a cada um deles. Com menos assistência, os seus melhores pacientes e os melhores pagantes, inclusive, acabam mudando de pediatra, acabam procurando um outro serviço que vai suprir essa necessidade de assistência e o seu diferencial vai por água abaixo. Por isso que é importante a gente ter os bons pacientes, os pacientes que retornam com frequência e a gente ter espaço na nossa agenda para dar a assistência necessária. Tá, mas o que é essa assistência? A criança ficou com febre, a criança tem uma assadura, a criança precisa de uma reavaliação em algum momento, ou de um retorno, ou de uma nova consulta, você ter espaço para atendê-la, porque você é a pediatra ou pediatra de confiança daquela família. Aquela família não quer se dirigir ao hospital com um pediatra que ela nunca viu na vida. Então, se você está sempre com a agenda cheia, ou você se enche mais ainda, tendo que reduzir ainda mais o seu tempo de consulta para atender aquele encaixe, ou fica estressadíssima porque você não tem espaço para encaixe e precisa dizer não para aquela família, ou simplesmente essa família vai ir para o hospital, vai entender que você não está dando a assistência que você prometeu e que ela precisa. Portanto, a agenda cheia, na verdade, ela é uma crença que nos foi colocada na nossa cabeça que para ter sucesso você precisa atender em volume, e é justamente contra isso que nós temos trabalhado. Não é no volume que a gente tem que trabalhar, e sim na qualidade e reter esse paciente para nós todos os meses e muito fiéis, e que eles continuem nos recomendando para outros pacientes, não porque a gente cobra mais barato, não porque a gente atende determinado convênio, mas pela qualidade do nosso atendimento. Mas é que você tocou num ponto chave da história de a gente ter que atender em volume. A gente precisa atender em volume pacientes, eu preciso atender 3, 4 pacientes por hora para manter a minha estrutura funcionando, porque a gente recebe muito mal pela consulta, e a gente recebe mal pela consulta o pagamento que o convênio nos dá pela consulta. Eles pagam mal, então para eu poder manter a minha estrutura aberta, eu preciso atender um volume muito grande de pacientes. Quando você atende um volume muito grande de pacientes, você vai ter uma assistência ruim, você vai ter muito menos tempo para você vai ter muito menos qualidade de vida, e isso vira um transtorno. Então você é aquela colega que manda mensagem pra gente dizendo que como vocês conseguem responder todas as mensagens do WhatsApp? A gente consegue responder todas as mensagens porque a gente não tem 1000 pacientes na nossa agenda. A gente tem um número reduzido de bons pacientes, pacientes que vêm na sequência, pacientes que nos recomendam, efetivamente pacientes nossos, que pagam por vir na nossa consulta, que vêm na rotina todo mês, ou a cada 3 meses, ou 2 vezes no ano, que nos recomendam para outros pacientes que também vão entrar na rotina. Então você não precisa ter uma agenda lotada para 6 meses, você precisa ter pacientes recorrentes. São aqueles pacientes que vêm na rotina, que acompanham com você, que se a criança tem uma intercorrência, ele vai pagar uma nova consulta para você, antes de ir ao pronto-socorro, né, se for necessário. Mas a gente precisa tirar essa ideia de atender em grande volume, o que vai nos garantir bons ganhos. A gente precisa receber bem pelo nosso trabalho. É isso que vai garantir bons ganhos para a gente no consultório.